Oi, eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho. Aqui você encontra conteúdo aleatório para pessoas inconstantes, mas sempre um conteúdo socialmente relevante. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Aí vamos pensar assim, tá, o povo defende muito a dimensão biológica. Vocês gostam, vocês da universidade, vocês do movimento sociais, vocês aí dos direitos humanos, vocês gostam de ficar falando esses trem aí de identidade de gênero, não binário, homem trans, blá blá blá, mas os corpos nascem com pênis ou com vagina. Beleza, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, como que a gente define se o gênero é uma construção social, como a gente já aprendeu, e o sexo? Como é que o sexo é definido? Será que é só você ver num feto a genitália masculina e a genitália feminina, e aí você já tem condições de dizer se é macho ou fêmea? Biologicamente, pode parecer fácil você definir se é macho ou fêmea, mas não é, tá? Não é uma coisa fácil. Então, biologicamente, como é que se define o sexo? A gente tem, eu vou falar para vocês sobre os cromossomos, né? Então, biologicamente, a gente define o sexo pelos cromossomos sexuais, que é aquela história do XX e o XY, né? O XX é fêmea e o XY é macho. Então, se você tem a presença do cromossomo Y, biologicamente é definido como sexo masculino, tá bom? Tá, aí tem uns termos aqui que eu não tenho muita intimidade, né? E acabou o mistério. A autora de Harry Potter revela o futuro. Que é homogenético, heterogenético, então homogamético. Não é homogenético, é homogamético. Homogamético XX. Então são dois cromossomos, homo quer dizer igual. Então X é igual a X, né? Dois homos, gametas, dois gametas iguais. O XY, dois gametas diferentes, o gameta X e o gameta Y. No caso do XY é macho, no caso do XX é fêmea. Pode parecer algo simples, tá? Mas não é. Quer ver, ó? Existem várias síndromes sobre os cromossomos sexuais. O que é uma síndrome? Então tem a síndrome do homem XX. Que síndrome é essa? É quando o indivíduo XX, ou seja, identificado como mulher, mesmo tendo os cromossomos homogaméticos, eles desenvolvem genitais masculinos, pênis, eles desenvolvem testículos e escrotos. Então veja bem, quando eu olho para um corpo e vejo um testículo, um pênis, vejo um escroto, eu socialmente, o patriarcado me diz que esse corpo é um corpo macho, que portanto deve se comportar como homem, não é? E aí a natureza... Tem gente que fala, não, mas biologicamente, não sei o quê. Então, biologicamente, o que a gente está constatando aqui? Que tem pessoas, tem corpos com pênis, escroto, né? Que pode ter, no nível do DNA, do cromossomos, ser o cromossomo feminino. Mesma coisa acontece com o chamado síndrome da fêmea XY, né? Que ao contrário do anterior, é um indivíduo que desenvolve genitais, vagina, útero, trompas. Então, é um corpo que tem vagina, útero e trompa, mas que os cromossomos são cromossomos de macho, tá?
Tem outra síndrome aqui, que é a síndrome de Turner, que é uma mulher que apresenta apenas um cromossomo, que é só X, em vez de ser 2X, né? Essa é a síndrome de Turner. Tem a síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Pode ser completa, parcial, moderada, que é uma pessoa que é geneticamente homem, XY, mas que tem uma aparência parcial de mulher ou uma aparência total de mulher. E isso é biológico, isso é biologia. A pessoa nasce com essa composição, tá? Então, é só pra gente começar, é bom a gente aprender isso para quebrar aquela conversa de que Ai, mas o feto tem uma genitália, então ele é macho e ele deve ter comportamento de homem. Então ele deve ser masculino. Bruno, eu vou te levar. Que eu sou homem. Eu sou homem! Macho! Eu vou pra escola. então o indivíduo não tem como agir sobre aquilo porque é o nascimento, né? Deus fez. Então, na pessoa religiosa, ela pensa muito a partir da ideia de Deus fez. Se a pessoa nasceu daquele jeito é porque Deus fez. Então é muito bom a gente pensar nessa ideia de Deus fez e mostrar como que Deus faz, Deus entre aspas, né, gente? Deus faz essas variações, esses indivíduos, né? Assim como tem indivíduos que nascem com deficiências, com variações genéticas, né? E isso é na cabeça de uma pessoa religiosa, isso é por conta da vontade de Deus. Então é bom a gente falar para essas pessoas que acreditam assim, que é por vontade de Deus, que tem a variação também, né? Homens que têm o cromossomo, corpos, né? Pessoas que têm o cromossomo geneticamente, o cromossomo masculino, mas que parece uma mulher. Então ela vai desenvolver seios, não vai desenvolver barba, né? Mas geneticamente tem o cromossomo masculino, tá? Aqui agora a gente vai chegar numa ideia que são as pessoas intersexo. Antigamente a gente falava hermafrodita. Esse não é um termo mais adequado para se usar. Esse não é um termo mais adequado para se usar. Tá bom? E também a pessoa intersexo não quer dizer que a pessoa tem os dois sexos. Não tem nada a ver com ser bissexual. A palavra bissexual, aliás, não tem nada a ver com ter dois sexos, não. Bissexual é outra coisa. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Tomar um cafezinho. Aceita? Bora lá. Mas vamos falar sobre as pessoas intersexo. A pessoa intersexo agora já é lei, né? Que, inclusive na identidade, agora na nova identidade, não vai mais aparecer o sexo, né? Já tiraram esse campo do sexo. Os bebês intersexo, existe uma porcentagem de nascimento de pessoas intersexo. Os especialistas, né, de acordo com os registros, que esses registros inclusive são muito problemáticos porque eles têm subnotificação, né? As pessoas intersexo, os bebês intersexo, eles sofrem muito, porque o médico ali, tradicionalmente, agora não, agora tem que perguntar para os pais, né? Os pais têm que ter uma participação. Mas antes o próprio médico decidia, quando o bebê nascia intersexo, o que ele ia fazer. Se ele ia cortar uma característica atribuída ao homem ou à mulher. E geralmente existem estudos, tá, que mostram isso. Não estou falando da minha cabeça não. Mas os estudos mostram que quando o médico tinha que escolher, muitas vezes ele escolhe ressaltar a característica masculina. Ele só escolhe a feminina quando ele percebe ali que vai ser muito difícil desse corpo desenvolver o aspecto masculino, tá? Então, quando a gente vai falar da quantidade de pessoas intersexo que nascem, a gente tem que saber que é subnotificado e que mesmo antes da notificação, do registro que o médico faz, o médico atua nesse corpo para fazer uma orientação cirúrgica prévia, né, nesse corpo, tá? Então, mas dito tudo isso, os especialistas apontam que até 1,7% da população nasce com
características intersexuais, de intersexo, tá bom? Então, de 100 pessoas aí, de 100 nascimentos, de 100 pessoas nascidas, quase 2 pessoas apresentam características intersexuais. Você é uma pessoa intersexo? Você conhece uma pessoa intersexo? Se você quiser, pergunte aí no comentário. Eu posso indicar para vocês um podcast super legal com uma mãe de uma criança intersexo, e ela conta a história do nascimento da criança dela, que era intersexo, e todo o desafio que foi para que o médico, né, para que não houvesse uma intervenção médica na criança, e todo o movimento que ela fez depois para os direitos das pessoas intersexo, inclusive o direito de ter a opção no formulário médico de indicar intersexo, porque o formulário lá só tem os campos masculino e feminino, não tinha o campo intersexo, né? Então, se você quiser aí, deixa nos comentários, manifeste-se aí no comentário que eu respondo você indicando o podcast, tá? Então, para essas pessoas que acreditam em Deus, e é super massa você acreditar em Deus, e também é super massa você não acreditar. Mas se você é a pessoa que acredita em Deus, e você acredita que Deus faz as pessoas assim, então é importante que você saiba, né, que Deus, né, faz as pessoas intersexo. Por isso que eu comecei falando daqueles elementos dos cromossomos sexuais, né, porque é biológico. E as pessoas conservadoras que não aceitam as pessoas transexuais, que não aceitam as pessoas não binárias, muitas vezes elas não aceitam dizendo dessa vontade de Deus, e dizendo que as pessoas não nascem assim. Então elas usam muito o argumento biológico para não aceitar pessoas trans e pessoas não binárias. E aí a gente precisa trazer esses elementos biológicos, né? Por isso que eu estou falando dos cromossomos sexuais, e por isso que eu trouxe aqui o exemplo do intersexo. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Joinha do like. Joinha se gostar, painha se não. Comenta para conversar e compartilha para fortalecer a criação. Compartilha. Não tô dançando carnaval não, viu? É o símbolo o gesto para compartilhar, ó. Compartilha aí, ó. Até o próximo vídeo. Se inscreva. You gotta know the truth, because the truth will set you free.